O dia do Senhor é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como Armagedon ou Apocalipse. Você deve conhecer essa imagem de Jesus retornando num cavalo branco e traz uma espada para o juízo final. E todos querem saber como isso vai acontecer. Muitas dessas imagens vêm do último livro da Bíblia, mas para entender você precisa voltar para o primeiro livro. Quando a história começa, Deus cria um mundo incrível. Ele dá poderes aos seres humanos para que governem em seu nome. Mas os seres humanos são tentados por esse misterioso personagem que não é humano. Ele oferece uma promessa. Vocês podem definir o bem e o mal como quiserem e se colocar no lugar de Deus. E eles fazem isso. As histórias seguintes são sobre relacionamentos rompidos e a violência como resultado. Sim, essa promessa gera grandes problemas. Agora todos têm que se proteger e lutar por sobrevivência e usam a morte como arma para ganhar poder. E depois vem a história sobre como construíram a cidade da Babilônia. Ou Babel em hebraico. Todos se juntam para se elevarem ao lugar de Deus. E Deus sabe como isso pode ser devastador. Uma cultura determinando o bem e o mal como se fossem Deus. Então Deus confunde seus idiomas e os dispersa. A partir daqui, a Babilônia se torna um ícone na história bíblica. Uma imagem que representa a rebelião de toda a humanidade contra Deus. A próxima vez que a gente vê isso é na história do Egito. Isso, Faraó, o rei do Egito, se sente ameaçado pelos imigrantes israelitas e começa a matar todos os meninos, escravizando o resto. Isso é muita maldade. O Egito é como a Babilônia, só que maior e pior. São egoístas e abusam dos outros, redefinindo o mal como o bem. Então Deus usa a maldade de Faraó contra ele. O orgulho faz Faraó continuar, e ele é engolido pela morte. Depois desse grande livramento, os israelitas cantam uma música sobre como Deus é o guerreiro que libertou o povo do mal. Os israelitas se referem a esse momento como o dia. O dia que foram resgatados de um sistema corrupto. Todos os anos até hoje, os israelitas comemoram o dia da libertação com uma refeição simbólica de um cordeiro sacrificado. É a Páscoa. Finalmente Israel entra em sua terra, agora tem seus reis e enfrenta novos inimigos. Então, o antigo dia do Senhor, comemorado em toda a Páscoa, cria a esperança de que Deus vai trazer esse dia de novo, para salvar Israel de todas as ameaças. Nas colinas havia um pastor de ovelhas chamado Amós. Deus escolheu Amós como profeta para anunciar notícias assustadoras a Israel, que Deus traria outro dia do Senhor contra os inimigos dele. Mas desta vez, o alvo é Israel. O quê? É triste, mas os reis de Israel escolheram redefinir o bem e o mal como queriam. E o resultado foi corrupção e violência. Então o povo de Deus se tornou como a Babilônia. Os oprimidos se tornaram opressores. A Babilônia parece uma armadilha. Ninguém escapa. Então o dia do Senhor recai sobre Israel. São conquistados e levados prisioneiros para o exílio. A partir daí, Israel sofreu sob o domínio de vários impérios opressores. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Sim, nessa época Roma era o império que oprimia Israel. Então Jesus confronta e elimina Roma? Não. Para Jesus, o inimigo real era um mal desumano e misterioso. O mal que tinha seduzido a Babilônia, o Egito, Roma e Israel. Toda a humanidade embarcou na promessa de poder feita pelo mal. Por isso Jesus resistiu sozinho no deserto, quando foi tentado a ceder a esse poder egoísta. Mas ele não cedeu, e logo depois começa a confrontar os efeitos do mal sobre os outros. Ele começou a dizer que ia para Jerusalém, na Páscoa, para enfrentar o mal de Israel e Roma através da sua morte. Morte? Isso parece uma derrota. Jesus deixou o mal esgotar todo o seu poder, usando a única arma que o mal tem: a morte. Jesus sabia que o amor e a vida de Deus eram muito mais poderosos, que ele poderia vencer o mal ao se tornar o Cordeiro da Páscoa, dando sua vida em um ato de amor. E tudo mudou naquele dia. Quando Jesus derrotou o mal, ele abriu um novo caminho para as pessoas escaparem da Babilônia e descobrirem esse novo poder, essa nova forma de ser humano. Tudo bem, alguma coisa mudou. Mas o poder do mal continua por aí, e a gente continua construindo novas versões da Babilônia. Certo? Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse, aponta para o futuro e último dia do Senhor. É quando o reino de Deus vai confrontar a grande Babilônia, que representa todas as nações do mundo. É isso. Armagedon, juízo final. Como Jesus vai acabar com o mal? Não é como você pensa. Em Apocalipse, o Jesus vitorioso é simbolizado por um cordeiro sacrificial ensanguentado.
E quando Jesus aparece montado em seu cavalo branco para enfrentar o mal, ele já está sangrando, antes da batalha começar. Já está sangrando? Essa é uma imagem estranha. Sim, porque Jesus não quer o nosso sangue. Pelo contrário, ele venceu com o sangue dele, morrendo pelos seus inimigos. E a espada está em sua boca. Este é um símbolo da autoridade de Jesus para definir o bem e o mal e cobrar nossa responsabilidade quando finalmente trouxer justiça para sempre. Então, enquanto isso, o dia do Senhor é um convite para resistir à cultura da Babilônia. E é uma promessa de que Deus um dia vai libertar nosso mundo da corrupção e realizar tudo o que prometeu.